Oi, sexto ano. Aqui é a professora Roberta, professora de ciências de vocês, né? Então, vamos dar continuidade, né, às aulas e dar continuidade às aulas que vocês estão assistindo lá no CMSP, né, no aplicativo, na televisão. E aqui eu vim fazer um apanhado geral de uma aula que foi dada esta semana, certo? Pelo professor lá no Centro de Mídias. Então, eu fiz um resuminho e estou colocando aqui para vocês. Aqui eu coloquei sobre o sistema locomotor, certo? Aí você vai falar assim, ué, o tema da aula dessa semana não foi sistema locomotor. Não, não foi. Mas o assunto é sobre esse sistema tão importante do nosso organismo. Então aqui tem duas pessoas dançando, né? Fazendo uma exibição até, né, de um contorcionista. Então, quando assistimos a apresentações de dança ou uma exibição de ginástica artística, a gente percebe o quê? Olha só, que dá para realizar um monte de movimento, né? Nós não somos limitados, né? Cada um tem uma limitação, sim, mas são muitos os movimentos que a gente consegue fazer. E cada vez que a gente treina, a gente consegue mais. Agora, como que a gente consegue se mexer, né? Como que a gente consegue se dobrar, que nem esse cara que está aí nessa imagem? Tudo isso é graças a ossos e articulações. Mas essas estruturas, ossos e articulações, não podem estar soltas dentro da gente, né? Elas têm que estar ligadas aos músculos. E o sistema nervoso, né, o famoso cérebro, tem que coordenar tudo isso. Senão, como que vai organizar esses movimentos? Então, falando sobre o sistema locomotor, olha o que está em destaque nesse retângulo. O conjunto de dois sistemas muito importantes do nosso corpo, o sistema muscular e o sistema esquelético, os dois juntos permitem locomoção, permite movimentos, permite sair do lugar. Então, isso a gente chama de sistema locomotor. É o agrupamento, a união de alguns sistemas do nosso corpo, certo? Então, hoje nós vamos ver que é o sistema esquelético. Ok? E numa outra aula, nós vamos ver o sistema muscular. Então, vamos lá. O sistema esquelético. Se você parar para pensar, você já conhece esse assunto muito bem, certo? Então, nós temos, primeiro, o esqueleto e os músculos. Eles são responsáveis por nossa postura. Então, você consegue ficar em pé? Você consegue ficar equilibrado? Você não parece uma gelatina? Porque você tem ossos e você tem os músculos que te mantêm nessa posição, certo? O sistema esquelético, ele é formado por ossos, é lógico, certo? Mas tem outras estruturas, porque imagina você empilhar um monte de osso, vai cair. Então precisam de outras estruturas para formar todo o sistema esquelético. A gente tem cartilagens, ligamentos e tendões. Quem joga futebol já ouviu falar bastante desses outros nomes, né? Então vamos lá. Como que a gente divide o nosso sistema esquelético? Já vem uma imagem. Olha só, uma imagem de frente e uma imagem de costas. Mas repara que tem duas cores, certo? Foram utilizadas duas cores. Por quê? Porque o nosso esqueleto é dividido em duas partes principais. O que está representado com a cor azul é o nosso esqueleto axial. E o que está representado por uma cor mais amarelada, alaranjada, bege, né? É o esqueleto apendicular. O que é isso? Crânio, certo? Que está na cabeça. Coluna vertebral, o osso externo que fica aqui no peito. As costelas, elas formam esse esqueleto que a gente chama de axial. Todos os animais que têm 4 membros têm esse esqueleto. Como assim 4 membros? 2 braços, 2 pernas, 4 patas, certo? Então, todos têm que ter esse esqueleto axial. E os ossos que vão formar aí os membros superiores e inferiores. Como assim? Braço, perna, né? São os que vão formar o esqueleto apendicular, porque eles estão presos a esse esqueleto axial. O axial é o eixo, o axial é o centro. E esses que estão pendurados, digamos assim, eles formam o esqueleto apendicular. A gente fala que eles são apêndices, certo? Beleza? Agora, osso. Bom, nós vimos que osso serve para nos dar postura, né? Para nos manter firmes, para permitir que a gente se movimente, porque eles estão ligados aos ossos, aos músculos, né? Osso ligado ao músculo, mas osso também serve para proteção.
tá? Quando que o osso protege? Quando o crânio, que está na cabeça, protege o encéfalo. E uma das partes principais do encéfalo é o cérebro. E a coluna vertebral, né? Nas suas costas aí, coluna vertebral, você sabe disso já. Dentro da coluna vertebral tem a medula espinhal. A gente tem que tomar muito cuidado para não trazer lesões nessa medula, porque ela é muito frágil, ela faz parte do sistema nervoso e ela está protegida pelo crânio, por osso, tá? Ela está protegida por osso. Agora, as costelas, né? Coloca aí a mão no seu peito, você sabe que tem essas costelas, são vários ossos que estão aí, protegendo órgãos importantíssimos. Você sabe que aí você tem o coração, você tem o pulmão, certo? Um pouquinho mais para baixo, mas ainda protegido pelas costelas, você tem os rins. Então, poxa vida, função de proteção sem dúvida nenhuma, além de manter você em pé, certo? Postura. O esqueleto dos vertebrados. Bom, todos os vertebrados têm ossos, certo? Por isso que eles são chamados de vertebrados. E aí nós temos esqueleto que é composto por um tecido, que a gente fala que é um tecido ósseo, certo? É osso. Mas tem alguns peixes, como tubarão, como raia, que eles não têm osso. Mas dentro tem uma estrutura que é muito forte, que dá toda essa firmeza que eles precisam, tá? Que é a cartilagem. Então, se você for observar um tubarão, tá? Uma raia, ou um famoso peixe que muitas pessoas consomem aí, né? A gente tem na alimentação, que é o cação. Cação é um tipo de tubarão. Ele também é um peixe que tem dentro um esqueleto feito de cartilagem, mas é uma cartilagem bem rígida, certo? Bem boa mesmo para sustentar aquele corpo. Agora, nós também, quando estamos na barriga da nossa mãe, lá em formação, né? Também, nosso corpo ele está sendo sustentado por uma cartilagem. Só que quando chega aí na 12ª semana, essa cartilagem ela é trocada. E aí vem o osso. E quando a gente cresce, dando cada vez mais firmeza, certo? E aqui a imagem de como são esses ossos, tá bom? Existem algumas partes dos nossos ossos que elas são bem duras, bem rígidas, tá? Então a gente chama aí, olha na imagem, diáfise. São partes do osso que são muito sólidas, mas é próprio para nos dar essa firmeza, essa sustentação, né? E a ponta dos ossos a gente chama de epífise. É uma parte mais esponjosa, é uma parte que tem alguns buraquinhos. Mas é por quê? Porque essa parte cresce, certo? É onde, quando você está lá criança, passa para a adolescência, é essa parte do osso que cresce. E depois fica bem cheinha na parte de baixo e o seu osso fica bem longo. Do que é feito um osso? Olha só, o osso é bem duro, certo? Muito duro. E ele é composto de células. Lembra? Todo ser vivo é formado por células. Nós somos seres vivos. E os nossos ossos também são estruturas que são vivas, certo? Nosso osso cresce, né? Nosso osso, quando acaba quebrando, ele é capaz de se regenerar, então ele é vivo. E, juntamente com essas células, ele tem muitos minerais e fibras de proteínas, por isso que a gente fala fibras proteicas. Agora, o osso, ele tem que ser duro, certo? Para nos dar essa resistência, essa firmeza, essa proteção. E aí, o que traz essa dureza para os ossos são os sais, que você já ouviu falar desse sal mineral especial que tem dentro do osso, é o cálcio. E aí, muitas vezes você já ouviu sua mãe falando assim, toma esse leite porque tem muito cálcio, come essa verdura porque tem muito cálcio e faz bem para os ossos, faz bem para os dentes. Então, é um sal mineral muito importante que a gente obtém por meio da alimentação. Agora, ao mesmo tempo que o osso é duro, ele também é resistente. Porque não adianta nada ser duro e na primeira batida quebrar. Não, tem que resistir. Então, os ossos, juntamente com as células, juntamente com esses sais minerais, o cálcio principalmente, o osso ele tem que resistir a alguns impactos. Então, ele tem que ter fibras, certo? Que sejam um pouquinho elásticas, que dobrem um pouquinho, mas muito pouquinho mesmo, para suportar, de repente, uma tentativa de torção.
E aí essa elasticidade que essa fibra dá para o osso, a gente chama essa fibra de colágeno. Você já deve ter escutado também, né? Colágeno importante para dar elasticidade a algumas estruturas do nosso corpo e dos ossos também, ok? Agora, os ossos, como eles guardam, né, esse cálcio, porque deixa eles duros. Quando o corpo precisa de cálcio, o osso também acaba doando um pouco desse cálcio para o corpo. Então, a gente fala que o osso também funciona como uma reserva de nutrientes. Se o corpo precisar, ele pega um pouquinho de cálcio, joga no sangue e o corpo usa. E agora, como que faz para o osso não ficar sem cálcio se toda hora o corpo precisar? Pensa aí. É só você se alimentar bem e fazendo a ingestão de cálcio todos os dias você repõe, certo? E aqui alguns alimentos, já falei do leite, mas os derivados do leite, né? Então, queijos, requeijão, né? Eles são alimentos que facilmente você vai conseguir obter esse sal mineral chamado cálcio, muito importante para dar uma saúde muito boa para os ossos, certo? Aonde que vocês já devem ter ouvido falar também que existem alguns ossos que fabricam sangue, fabricam células do sangue. Então, alguns ossos, não são todos, tá bom? São responsáveis por fabricar células do nosso sangue. Células do sangue têm que ser fabricadas todos os dias, né? Porque elas são extremamente necessárias para transportar oxigênio para o nosso corpo. Então, dentro de alguns ossos, tá bom? Tem o que a gente chama de medula óssea vermelha, e essa medula óssea vermelha é responsável por fabricar células do sangue e está dentro de alguns ossos, certo? Bom, falei no começo que osso serve para a gente se movimentar, ok? Então, tem que existir no nosso corpo o que a gente chama de articulações. O que é uma articulação? Onde dois ossos se encostam, onde dois ossos se encontram. Então, o local onde dois ossos se tocam, a gente chama de articulação, beleza? Algumas articulações são fixas. Então, se você olhar os ossos do crânio, não é um osso só, são muitos ossos que foram unidos. E aí, na união desses ossos, a gente tem as articulações. Só que elas são fixas, elas não saem do lugar, elas não se movem. Ah, mas espera aí. Se elas são fixas e foram unidas, é porque um dia elas já foram soltas. Quando que elas foram soltas? Quando a pessoa foi nascer. Porque para sair do corpo da mãe, esses ossos eles precisaram sair um pouquinho do lugar, coisa pouca, a gente nem percebe. Mas essas articulações elas têm uma certa movimentação. Poxa vida, minha cabeça é solta, então? Não, fica tranquilo. Depois que você nasceu, passou alguns meses, colou, ficou tudo coladinho. Por isso a gente fala que essas articulações são fixas. Uma vez juntas, não soltam mais, ok? Mas tem algumas articulações que são móveis. Então a gente tem a do joelho, como por exemplo, né? Por quê? Porque aí elas vão permitir que você se movimente. Imagina andar sem dobrar as pernas. Você vai cair no primeiro degrau que você encontrar. Então, as articulações, elas permitem que os ossos, junto com os músculos, se movimentem. E aí, movimentem o organismo, certo? Osso que vai formar aí o ombro. Ele precisa se movimentar. Caso contrário, como que você vai dar um tchau, certo? Então, também tem encontro de alguns ossos que permitem movimentação, são articulações móveis. Aqui uma imagem só mostrando como são essas articulações, tá bom? Algumas articulações do nosso corpo e como que são os encaixes, tá? Entre um osso e outro. Nem todas as articulações são iguais. A sua articulação do joelho é diferente da articulação do ombro. O seu ombro faz vários movimentos circulares. A do joelho é só para frente e para trás, certo? Assim como a do cotovelo. Então, cada articulação tem uma movimentação diferente, mas permitindo o movimento cada uma do seu jeitinho, ok? E aí? Bom, se a articulação é aonde dois ossos se tocam e dois ossos... Vamos pensar no joelho. Dois ossos se tocando, se tocando, se tocando. Chega uma hora que
vai doer. Chega uma hora que o atrito entre os dois vai desgastar esse osso, e não pode. Então, o que acontece? Existem entre os ossos, em uma articulação, algumas outras estruturas que permitem o movimento e que mantém tudo muito em ordem, sem desgaste, sem dores. Então, a gente vai ter as cartilagens, certo? Que vão proteger um osso do outro. Nós vamos ter os tendões, que vão fazer o quê? Tendão, olha aí na legenda, nessa imagem. Um tendão, ele liga um músculo em um osso. Lembra que os ossos não podem ficar soltos. Como que você vai empilhar um osso no outro para formar o seu esqueleto? Então, e como que vai movimentar, né, esse esqueleto? Então, precisa dos músculos. Então, você liga um músculo no osso por meio dos tendões. E os ligamentos, que a gente já ouviu falar também. Ligamento vai ligar um osso em outro, certo? Eles não vão ficar soltos. Então, você junta tudo isso está em uma articulação, certo? Dois ossos se encontrando, presos por músculos, um osso preso ao outro e cartilagem entre eles protegendo, para não ter atrito. A cartilagem ela é mais maleável, então ela desliza. Sabe quando você tem... esfrega uma mão na outra e a sua mão seca, dá trabalho. Mas se as duas mãos estiverem com um creme na mão, desliza, né? Então, essa é a função da cartilagem, fazer deslizar sem machucar, beleza? Agora, fica uma curiosidade aqui. Falei que o osso é uma estrutura viva, é composto por células, ela recebe oxigênio, ela recebe nutrientes, ela é uma célula que está viva, em atividade. Então, quando a gente quebra um osso, a gente sabe, cicatriza, cura, volta tudo ao normal. Mas como que isso é feito? Como que um osso volta para o lugar? Como que essa fratura fica normal de novo? Então, para isso, eu vou mandar para vocês um outro vídeo, tá bom? O vídeo do nosso colaborador cientista, Bickman, tá bom? E ele vai explicar isso daí para vocês de um jeito bem divertido que eu acho que vocês vão entender bem, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!